Olá, eu sou Sandra Persen e este é o podcast A Indústria Está On, o podcast do mundo do trabalho. Hoje vamos falar lá do início da carreira desses jovens que futuramente vão entrar no mercado de trabalho. Vamos falar de educação, especificamente da Escola SESI Campinas. Você que tem interesse em matricular seu filho ou de se matricular numa escola SESI, fique ligado, fique até o final desse podcast que você vai receber todas as informações, ficar sabendo de todos os diferenciais dessa escola que agora está completando 61 anos de idade. Para falar tudo, nos dar todas essas informações a respeito dessa escola, estamos recebendo com muita alegria pela primeira vez aqui no nosso podcast o diretor da Escola SESI Campinas, Jefferson Luiz Clemente de Oliveira. Tudo bom, professor Jefferson? Tudo bem, Sandra. Espero que seja tudo bem com você e com nossos ouvintes, espectadores. Com certeza. Tudo bem e com muita curiosidade para saber todo esse mundo, esse universo das escolas SESI e hoje especificamente da Escola SESI Campinas. Tudo isso daqui a pouquinho é só rodar a vinheta. Olá, sou Sandra Persen e este é o Indústria Tá On, o podcast do mundo do trabalho. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre todo o trabalho, a metodologia de ensino, os diferenciais da Escola SESI Campinas. Estamos recebendo com muita alegria o professor Jefferson Luiz Clemente de Oliveira, que é diretor da Escola SESI Campinas. Professor Jefferson, hoje o senhor é diretor da Escola SESI Campinas. Correto. Quais os diferenciais dessa escola? Então, SESI Campinas, ele tem todo aquele arcabouço da proposta da metodologia SESI Campinas usufrui dele. Por exemplo, um eixo muito forte voltado para a tecnologia, que é um padrão, que é o propósito da metodologia SESI, né? Nós não abrimos mão de que a tecnologia faça parte da vida das crianças. E para isso o SESI oferece estrutura para tal. Diversos laboratórios móveis, diversos laboratórios makers, do qual propõe a própria metodologia voltada para a tecnologia, muito maker, muito fazer com as mãos, né? Isso é fundamental, diversos laboratórios, mas também traz uma particularidade do SESI Campinas, que é essa linha mais tradicional do que Campinas acaba oferecendo aos seus frequentadores ali. Então nós temos essa linha de uma unidade, uma das unidades mais antigas do SESI. Então é a pegada tradicional com a modernidade de uma metodologia tecnológica e fazer juntos, que é o Maker, né? Muito interessante. Que legal, né? 61 anos lá presente no bairro de Campinas, complementando a história do bairro de Campinas, que é um bairro tão tradicional aqui de Goiânia. Perfeito, isso mesmo. Interessante, e tenho convivido muito com a comunidade, com diversos institutos da região, e é isso, é uma região que já existia quando os construtores de Goiânia vieram, já existia há 120 anos. Então, ali existe muita raiz, né? De família, de comerciantes. É uma região que atende um lado do estado de Goiás que demanda muita aquisição de diversos produtos, né? Dentre eles o agropecuário, o agronegócio é muito forte para aquela região. E nós estamos ali em Campinas, compondo esses institutos que são muito fortes. A Praça Joaquim Lúcio, o Coreto, a Matriz de Campinas, o próprio Atlético Goianiense, né? Então, é um conjunto, um complexo de instituições extremamente tradicionais e que tem, no caso do SESI, essa linha da modernidade que é muito interessante. Linha da modernidade, e eu conversava com o senhor há um tempo atrás, e o senhor falou da quantidade de materiais disponíveis para os alunos, da infraestrutura da escola, por exemplo, os laboratórios móveis, né? Da quantidade, da oferta que é disponibilizada para esses alunos. Eu queria que o senhor ressaltasse esse diferencial. Realmente tive a oportunidade de acompanhar redes de ensino ao longo da minha caminhada profissional e realmente algumas situações
me chamam muita atenção positivamente, né? Hoje nós temos condições de tocar simultaneamente 9 salas, acessando, por exemplo, todos os alunos acessando dispositivos móveis, acessando os aplicativos que são oferecidos, como Lecto, como o Jeep, as plataformas, a Plural, que é uma plataforma de aprendizagem, desenvolver suas próprias trilhas adaptativas de aprendizagem, isso tudo feito no computador ou nos dispositivos móveis disponibilizados para os alunos. 9 salas simultâneas, mais uma sala fixa, que é um laboratório um laboratório fixo, né? E além disso, ainda laboratórios de redes mesmo, onde o aluno conecta com o mundo a partir de uma sala experimental. Então, isso é um destaque, eu posso dizer com muita tranquilidade, tendo acompanhado aí em 14 estados brasileiros, mais de 30 unidades educacionais. Isso é raro existir numa educação privada no país. E o SESI tem feito a diferença quando ele, além de ter o equipamento, sabe o que fazer com ele. Essa é a grande jogada da metodologia SESI, que traz o diferencial. Porque ter equipamento, os meninos têm, que é o celular. Mas o equipamento que suporta e sustenta uma prática pedagógica, o SESI é diferenciado. E esses alunos do SESI Campinas, eles vão de que idade? Quais são as séries ofertadas na escola? Então, o SESI Campinas, ele oferece do 6º à 3ª série do médio. No ensino médio, como creio que vocês já sabem, mas é importante reforçar, no ensino médio nós temos 2 ensino médios, 2 itinerários. Um que é o itinerário natural, que a comunidade conhece, que é o ensino médio padrão, e o ensino médio que forma o aluno para a profissão, ou o ensino médio profissionalizante. Então, o aluno terá a oportunidade de vivenciar um ensino médio padrão, regular, como a gente conhece, com um itinerário voltado especificamente para as ciências da natureza, mas ele pode optar também por ter a certificação do ensino médio e uma certificação profissional, Sandra, que é um grande diferencial, porque se tem uma instituição que cuida muito bem da formação profissional, é o Senai, que é o grande parceiro nosso, ao fornecer, por exemplo, o itinerário de jogos ou de redes para os alunos do ensino médio. Ou seja, profissões que estão super em alta. Super em alta, que tem tudo a ver com inteligência artificial, que é um tema trabalhado. Então, quando ele conclui o ensino médio, ele conclui o ensino médio com a certificação do médio e uma certificação profissional. É um diferencial. Um grande diferencial. E todos esses alunos desde o 6º ano têm acesso a toda essa infraestrutura. Toda ela. Interessante que do 6º ao 9º ano compõe a grade curricular deles educação tecnológica. Isso também é um diferencial. Normalmente a gente percebe na escola privada, goiana ou brasileira, das quais eu acompanhei, elementos de educação tecnológica, elementos de empreendedorismo. Não. No SESI compõe a grade curricular. Existe uma pauta, um horário específico para se tratar empreendedorismo, da mesma forma que existe uma pauta específica para tratar tecnologia. E isso é feito do 6º ao 9º ano com uma grade específica e quando entra no médio, ela também compõe a proposta. E isso faz naturalmente com que toda a tecnologia oferecida para esses alunos seja aproveitada com maior qualidade. Então, 6º aninho, chegou na escola, eles já estão usufruindo dessa metodologia. Não, por acaso, o SESI também já se destacou, o SESI Campinas já se destacou nos torneios de robótica. Esse trabalho da robótica, porque muitas escolas oferecem robótica e os pais não ficam satisfeitos. Falam assim, eu estou pagando para o meu filho brincar. No SESI, robótica não é brincadeira. Sandra, você tocou num assunto que é importantíssimo dizer mesmo. Pela minha caminhada, por tudo que eu acompanhei, realmente eu encontrei robótica no SESI. Até então, as propostas de robótica de escolas privadas, até porque robótica demanda um investimento altíssimo, a robótica essa que o SESI conduz, até então a robótica é realmente algo que introduz a criança em um diálogo sobre tecnologia, sobre
a própria robótica nas escolas privadas. O SESI não se limita a isso. O SESI ele aprofunda numa discussão de robótica, onde eu vou muito além do controle de robôs, porque a questão do controle de robôs é dos elementos. Mas nós temos o aprofundamento na mecanização, na engenharia elétrica, na programação e mais. Todas as equipes que lidam com a robótica e também na preparação do currículo trabalham ações sociais, comunicação, como empreender, como fazer gestão dos seus próprios recursos. Então, é um pacote completo para lidar com a robótica. É como se fosse uma startup dentro da escola. É muito diferenciado do que é oferecido comumente no Brasil, né? Nas escolas privadas brasileiras. E geralmente os pais ficam preocupados, falam assim, meu filho vai lá, vai aprender robótica, mas e o esporte? Então eu pergunto para o senhor, e o esporte? É verdade, é verdade. E nisso o SESI Campinas, aí já me remete a meu tempo de adolescente, de infância, me recordo de inúmeros campeões brasileiros, inclusive competidores olímpicos, treinando na piscina do SESI. Então, quando eu chego lá, faz um ano agora que eu vim para o SESI, quando eu chego e me deparo com aquela piscina que me relembra a infância, ali me recordo que tinham inúmeros campeões brasileiros e participantes de Olimpíadas. E aí começo a tomar conhecimento dos atletas e nós temos campeões brasileiros lá de 800 metros, por exemplo. Então lá nós temos, por exemplo, a natação como preparatória para a competição, mas também aquela natação para a saúde, para o cuidado do bem-estar, hidroginástica, vôlei, pilates, academia. Então, o combo, o leque de ofertas do SESI Campinas, ele abrange um público muito grande. Nós temos lá um grupo que usufrui da piscina ali por volta das 6 horas da manhã, a hora que eu estou chegando na escola, um grupo muito interessante da comunidade, né? É um grupo já mais de idade, mas tinha uma participação incrível. E também para os meninos, normalmente ao final das aulas nós temos lá as atividades de futsal, de vôlei, de dança, que os meninos também podem usufruir, sejam nossos alunos, sejam da comunidade. É muito forte em Campinas. E vocês têm também o projeto Politiza, que simula o trabalho legislativo e envolve o aluno do SESI Campinas nesse processo, porque assim, não tem como fugir, a política faz parte das nossas vidas e quanto mais você conhece, mais você tem poder de interferir, né, em benefício da população junto ao poder legislativo, ao executivo, enfim. Como é feito esse projeto Politiza? Perfeito, perfeito. Isso compõe, como eu disse, a gente não se prende à robótica exclusivamente ao robô, né? Isso faz parte de toda a metodologia SESI, que é cuidar para que o nosso estudante entenda como funciona a política. A política ela não é só feita de composições de partidos políticos, não é só feita do candidato que vai à frente, né? Se candidata e se expõe, não. Ela é feita de um conjunto de legislativos, que são aqueles que criam as leis e que fiscalizam o Estado ou o município. Então, politizar é como se fosse uma simulação de uma Assembleia Legislativa, de uma Câmara, como que ela funciona, como que eles organizam, e as crianças têm a oportunidade de irem lá para dentro, entender como elas funcionam, e na escola a gente cria espaços e ambientes para que eles possam replicar o que acontece ali. Para a gente entender que a política não é só o governador. A política é o governador, seus secretários, a Câmara de Deputados, como a Prefeitura é o prefeito, seus secretários e a Câmara dos vereadores, né? Então, eu preciso fazê-los entender que é muito mais do que uma única pessoa. E é necessário, importante, que haja uma articulação entre eles, uma negociação. Então, eles têm a oportunidade de vivenciar na prática e nos estudos quando eles estão na escola, no SESI Campinas. Esse é um projeto muito interessante nosso lá. E quando você entende, fica mais fácil, né? Porque entender tudo o que é dito, tudo o que é explicado e fazer o seu próprio
formar o seu próprio pensamento. Eu acho que, em resumo, é isso que o SESI ensina, né? A criança ser protagonista da própria vida, das próprias ideias e atuar nesse mundo, não só do trabalho, mas no mundo cidadão. Perfeito, porque no trabalho, conhecer esse todo é fundamental, né? É o que a gente chama de pensamento crítico. Ele precisa desenvolver o pensamento crítico. É aquele que vive criticando? Não. O crítico é aquele que entende de como funciona uma Assembleia Legislativa, de como funciona a organização de um projeto social, como funciona a sua própria organização financeira, como eu organizo uma montagem, uma construção de um robô que vai do movimento a braços de condução. Então, é um complexo de conhecimento que compõe esse estudante crítico que a gente espera e que a sociedade precisa dele, né? Ou seja, tudo isso faz parte da metodologia mão na massa que a gente diz da Escola SESI. Isso mesmo, Sandra, isso mesmo. Diferenciada é realmente uma proposta que se distancia, descola daquilo que é feito na educação privada brasileira, com o propósito de que essa formação seja uma formação integral, real, né? Porque é muito comum a gente ouvir das escolas privadas falar que formam para uma educação integral. Uma educação integral real é aquela que discute da política ao desenvolvimento de robôs, que discute a história, mas também discute a química, não somente como transmissão de conteúdos, mas em vivências. Por isso, não é aleatório que o SESI tem uma tecnologia disponível para o estudante para que ele possa vivenciar a proposta Maker, para que ele possa desenvolver com as suas próprias mãos, do 6º à 3ª série do médio. Isso faz a diferença, porque não é só ter os computadores, não é só ter 8 impressoras e cortadoras a laser, que é uma coisa impressionante, né? Não é só isso, mas saber usar, saber o propósito do uso, para onde que eu destino e como eu articulo politicamente. Como, por exemplo, que eu aproximo as empresas junto às nossas turmas, né? Isso é importante. E são os nossos alunos que vão para o front, que vão para o diálogo, que conversam com os empresários. É muito interessante e muito diferenciado. Agora, professor Jefferson, além de tudo isso, de toda essa formação humana, cidadã, integral, né? O SESI também prepara o aluno para o Enem? Excelente, excelente. Então, esse é um grande diferencial. Eu costumo contar uma história que é assim. Eu cheguei a fazer agronomia, 3 anos, 2 anos e meio. Cheguei a fazer agronomia, era o meu curso de paixão, mas aí fazia um outro curso e decidi começar a trabalhar, e agronomia era o dia inteiro. Nos primeiros meses de aula, eu ficava impressionado com os meus colegas, que parece que eles já eram veteranos. E eu chegava para eles e falava, como que vocês entendem tanto de física do solo, das camadas do solo, de topografia, que é aquele medidor de distância e tal. E eles diziam assim à época, porque nós fizemos, a época chamava escola técnica, né? Porque nós fizemos agrimensura, tinha outros cursos, não me recordo agora exatamente, química do solo, nós fizemos esses cursos e já chegavam maduros para a universidade. E hoje eu me deparo com um propósito que o SESI, em parceria com o Senai, que faz a diferença, que é formar esses alunos para chegarem maduros na universidade. E hoje eu vivencio isso. Vivencio de tal forma que os nossos alunos que estão ali na nossa metodologia, vivenciando tudo isso que a gente disse, todo esse pensamento crítico, essa leitura crítica, além disso, ele vai sendo preparado para ser um profissional de verdade naquela área que ele opta. E quando ele chega à universidade, ele chega com uma maturidade muito diferente. As perguntas que são feitas pelos alunos, os posicionamentos que são feitos pelos alunos SESI, quando eles entram na universidade, é de uma maturidade incrível. Por quê? Porque essa metodologia propõe o desenvolvimento do estudante não apenas no conteúdo. E o conteúdo é muito conectado com a realidade, com a prática. E no caso da certificação profissional, com a prática profissional. Então, nota-se que os nossos alunos, que agora muitos deles passaram na universidade, né? No SESI Campinas foram mais de 20 alunos que passaram em universidades públicas, e eles retornam lá para dizer para nós como é interessante o nosso diálogo com o professor da universidade, porque o nível de maturidade é outro.
porque quem lida, por exemplo, com o desenvolvimento de TCC, um trabalho de conclusão de curso no ensino médio, ultrapassa essa barreira, né? Ai, meu Deus, o TCC, aquele trauma. Já Sofre menos. Sofre menos. Com uma maturidade bem maior, né? Então é um diferencial, sem dúvida nenhuma. E agora sim, para a gente fechar com chave de ouro, porque a gente poderia facilmente ficar conversando aqui horas a respeito das facilidades, né, das funcionalidades da Escola SESI. Quem pode estudar na Escola SESI? Então, todos os alunos, todos os estudantes, todas as crianças e adolescentes, né, que estão ali hoje, neste ano, concluindo o 5º ano, o famoso 5º ano, que vão para o 6º ano do ensino fundamental, podem se matricular no SESI. Do 6º ano à 2ª série, podem se matricular no SESI. Na 3ª série, claro, tem sempre uma entrevista, um diálogo que a gente conversa porque é o último ano. No caso do SESI, como ele tem a metodologia desse desenvolvimento do pensamento crítico, do maker, da proposta do itinerário 5, que é o itinerário técnico, nós precisamos olhar, quem está na 3ª série, olhar um pouco para como foi a caminhada do 1º e 2º ano, talvez a gente tenha que fazer alguma complementação. Mas os alunos estudantes do 6º à 3ª série podem se matricular no SESI Campinas. O SESI Campinas tem hoje essa oferta de vagas, bem como tem do esporte, bem como vai poder usufruir de toda a tecnologia que a gente disponibiliza e começar no 6º ano e concluir numa 3ª série do médio, nos turnos matutino e vespertino que nós oferecemos hoje, em conexão com a comunidade de Campinas. Muito bem, professor Jefferson Luiz Clemente de Oliveira, foi um prazer recebê-lo. Todo meu. Espero que volte mais vezes, trazendo essas novidades do SESI Campinas para a gente. Obrigado, agradeço o convite, foi um prazer estar com vocês, espero que tenham gostado. E você gostou de todo esse conteúdo apresentado? Quer saber mais? Mande para a gente a sua dúvida, o que quer saber, ou entre em contato direto com o SESI através do nosso telefone que aparece aqui no vídeo. Compartilhe esse programa com alguém que tem interesse na Escola SESI ou que você acha que deve estudar na Escola SESI ou matricular seu filho na Escola SESI. Tire todas as suas dúvidas com a gente e faça parte desse universo. Tenho certeza que você vai se encantar. Da próxima semana a gente volta com mais informações, novidades, tudo sobre o mundo do trabalho. Até lá!